versículo 37. Enquanto os irmãos acham, eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui pregando para a noiva dele. E agradeço também a vida da minha pastora, pois ela me confiou para estar aqui pregando a palavra do Deus, certo? Os irmãos acharam? Atos capítulo 8, versículo 37 e o 38, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar o tema? Porque devo me batizar se já sou de Cristo. Vamos ver. Vou estar lendo. E disse Filipe: é lícito se crê de todo o coração. E respondeu ele, disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou para o carro e desceram ambos a água, tanto Felipe como Eunuco, e o batizou. Sente glorificando o nome do Senhor. Irmãos, é um tema bastante forte, é um tema que me surpreendeu, porque atualmente eu não conhecia muito, mas o Senhor, Ele foi me capacitando, recebi ajuda para entender um pouco disso. Por quê? Porque vai dizer, por que devo me batizar se já sou de Cristo? Porque nós pensamos assim, nossa, eu já vim para Cristo, levantei as mãos, já confessei o Senhor como meu Salvador, eu venho para a igreja todos os dias, então para que eu devo me batizar? Para que eu devo descer as águas, não é mesmo? Então vamos agora entender por que que nós, como cristãos, por que como nós, servos do Senhor, devemos sim nos batizar. Porque a palavra do Senhor vai dizer que estando Felipe, um dos diáconos ali que foi colocado ali como diácono, vai dizer que ele estava pregando a palavra do Senhor, vai dizer que Felipe estava ali batizando, e o anjo do Senhor fala a Felipe e diz: olha, Felipe, desce lá para a banda do sul, do lado de lá. Perdão, irmãos. Do lado de lá de Jerusalém. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então a palavra do Senhor vai dizer que estando Felipe, Glória a Deus. pregando lá a palavra, batizando em nome do Senhor, vai dizer que o anjo do Senhor fala a Felipe e diz: Felipe, desce para a banda do sul, do lado de lá de Jerusalém, da parte deserta. Então Felipe, ele vai obedecer ao mandamento do Senhor. Felipe ouve a voz do Senhor e ele desce, mas ele não questiona ao Senhor. É Deus, para onde é que eu vou? É Deus, o que é que eu vou fazer lá? Porque
Senhor, porque a Bíblia vai dizer que Jesus, ao iniciar a sua carreira, antes de Jesus começar o seu ministério, antes de Jesus começar a pregar, a libertar, a curar, sabe o que foi que Jesus fez, igreja? Jesus sem pecado, sem mácula, sem defeito, sem nada. O que é que Jesus fez? Ele se batizou. Nossa, Jesus se batizou. Jesus quer a palavra, Jesus quer a cura, Jesus quer a salvação. Ele se batizou. Sim, a Bíblia vai dizer que estando João pregando no deserto, veio de lá o Senhor Jesus Cristo e ele desceu as águas. O Senhor Jesus Cristo, ele foi batizado. Aí eu pergunto agora, por que que Jesus sem pecado, sem mácula, sem nenhuma iniquidade, sem nada de defeito nele, ele se batizou? E por que que tem crente dentro da igreja há tanto tempo na igreja e nunca desceu as águas? Ah, eu não tenho certeza, irmão. Eu não quero ser batizado agora. Então você está me dizendo que você não tem certeza da salvação, que você não tem certeza que você vai ser salvo? Porque o que serve é o batismo? O batismo, irmãos, é você descer as águas, é você morrer para você e viver para Cristo. É você largar o seu pecado, é morrer para você e viver para Cristo. Porque Cristo não foi naquela cruz à toa. Jesus Cristo não foi naquela cruz só para simplesmente você pegar uma Bíblia, botar debaixo do braço e dizer que faz a obra, mas nunca quis um batismo. Desse jeito aí. Porque eu conheço igrejas que se o membro chega agora, ele tem que primeiro ficar na igreja, conhecer, passar anos para depois se batizar. E não é assim, igreja. Se você está na igreja, confessou o nome do Senhor e você crê em Jesus e você quer permanecer com ele, tem que sim se batizar. Tem que descer as águas e tem que buscar o Espírito Santo. Porque Jesus, ele se batizou. Jesus desceu as águas. Aí tem crente relaxado. Por que eu digo isso que é relaxado? Porque o crente tempo na igreja nunca se batizou. Sabe o que é que ele está pensando? Eu não vou me batizar porque eu ainda quero conhecer o pecado. Eu ainda quero voltar para o pecado. Eu quero me prostituir. Eu quero me fornicar. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer aquilo. Então eu não vou me batizar. Mas quando nós, igreja, nós como servos do Senhor, reconhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo e a gente crê nele, nós temos que ser batizados. Se você pudesse sentir o poder de um batismo, meu irmão, porque eu vou confessar, no dia que eu me batizei, o céu se abriu, parece que os anjos desceram naquele lugar. Porque, irmão, eu fiquei 2 dias só naquela luta, naquela ação, naquela graça. Parece não é, você está largando o pecado, parece que Jesus está arrancando tudo aquilo que você outrora cometeu, está tirando o peso, está tirando a carga, está tirando toda a iniquidade, é você largando aquilo tudo e você parece que você sai livre da água, você sai leve, irmãos. Você que nunca experimentou o batismo, você tem que experimentar. Você que ainda não é convertido, se converta, creia em Jesus e desce as águas para você sentir só o poder que é de quando você sair daquelas É águas. verdade. E a Bíblia vai dizer que Felipe, ele está lá ouvindo. Ele diz, nossa, tem alguém vindo aí e está lá lendo a palavra de Isaías. E vai dizer que aquele eunuco, ele para a carruagem e Felipe vai perguntar, ei, você lê? Você entende o que você está lendo aí? Aí aquele eunuco, ele vai dizer, como vou entender se não tem quem me explique? Como eu vou entender se não tem quem me fale? E aí Felipe, ele vai dizer assim, ei, sobe então aqui na carruagem e me explica o que está escrito aqui. De quem é que esse profeta está falando? Ele está falando dele mesmo? De quem é que ele está falando? Então Felipe, irmão, ele prega para aquele eunuco. O eunuco não servia ao Senhor. O eunuco não andava nos caminhos do Senhor. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, quando ele ouviu falar de Jesus Cristo, aquele eunuco,
Vê Atos 10:47. E respondeu então Pedro: pode por alguém porventura recusar água para que não seja batizado estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Pedro estava dizendo, porque estava havendo muito questionamento, muita murmuração ali. Por que, Pedro, você batizou esse homem pecador? Pedro, por que você veio na casa desse homem pecador? Por que você batizou ele? Aí Pedro olha assim e responde: ei, porventura sou eu, Jesus Cristo, para impedir o Senhor me descer as águas? Por que eu vou impedir ele de descer as águas, se ele também recebeu a presença do Senhor? Mas sabe o que eu entendo com isso? É que tem pessoas, irmão, mãe, pai e muitos pastores por aí impedindo as pessoas de descer as águas. Meu filho é muito novo, meu irmão. Seu filho é muito novo. Tem menino que já bota pessoas no bolso. Tem meninos que já têm conhecimento, menino de 10, menino de 11, de 12, que já tem conhecimento do que é certo, do que é errado. Aí vem a mãe, vem o pai, vem lá o não sei quem dizer: meu filho não pode se batizar, mas seu filho pode ir para a prostituição. Seu filho pode usar uma carreira de pó. Seu filho pode descer lá na boca da garrafa. Seu filho pode conhecer o pecado. Agora descer as águas e morrer por pecado não pode? Não posso deixar. É muito novo. É novo coisa nenhuma, meu irmão. Porque Jesus Cristo disse: ei, não me peça nenhum desses de vir até mim. Se ele crê, ele quer ser batizado, ninguém pode impedir aquilo que o Senhor já decretou no céu. Porque recebeu a presença, recebeu o Espírito Santo e não quer ser batizado. Porque tem pastores aí, eu conheço a igreja, que tem pastores que impedem a ovelha de ser batizada. Você tem que permanecer na igreja, tem que ficar aqui alguns dias. Você tem que conhecer a doutrina, você tem que ficar aqui um pouco mais tempo e depois você vem e se batiza. E se aquele crente morrer antes do batismo? E se aquele crente morrer antes de ser batizado? Vai correr para as costas do pastor e também para a vida dele. Porque eu entendo assim, que quando eu creio em Jesus, quando eu sou convicta, pode vir quem vai dizer: você não vai ser batizado. Eu creio em Jesus e eu quero ser batizada. Eu quero sim descer as águas, porque eu confessei o nome do Senhor. Eu creio nele. É igual a Santa Ceia. Muitos pastores aí impedindo as ovelhas de ceiar, sendo que na Santa Ceia de Jesus estava lá Judas cheio de demônio e o próprio Jesus não impediu Judas de ceiar com ele. Então por que muitos estão impedindo a vida de descer as águas? Sabe por quê? Porque tem um demônio por trás. Está dizendo assim: ó, se eu deixar ele se descer as águas, ele vai permanecer. Se eu deixar ele se batizar, ele não vai voltar para esse pecado. Se eu deixar ele se batizar, ele vai ficar com esse grandão, ele vai ficar com esse Deus Altíssimo. Eu não posso permitir essa vida descer as águas. Mas, irmão, quando Jesus Cristo ele decreta água, pode o inferno se levantar, pode o diabo se levantar. Se Jesus determinou, vai acontecer. Porque o Senhor Jesus Cristo ele nos diz que nós devemos descer as águas, porque ele vai responder lá na palavra de João 3:3, ele vai dizer assim, João 3:5, e Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É eu que estou dizendo que não vai entrar no céu? É eu que estou dizendo que não vai ser salvo? Aqueles que já estão com Cristo? É o próprio Jesus dizendo: ei, se você não descer as águas, não pode ver o reino de Deus. Mas eu já sou crente, irmão. Eu evangelizo, eu prego a palavra e você não é batizado. Eu sinto muito, mas não pode entrar no reino de Deus. Mas eu estou novo convertido, eu entrei agora, e se eu morrer, eu vou ser salvo? Meu irmão, você teve a oportunidade a sua vida toda. Jesus Cristo te deu a oportunidade de você confessar Ele, de você aceitar Ele, e você nunca quis uma desculpa para dar outra. Hoje eu não posso, hoje eu não quero, hoje não, talvez amanhã. Aí Jesus Cristo está lá anotando tudo. Aí o infeliz se converte, aí o cara morre, aí vai dizer: opa lá, não se batizou, mas foi salvo. Ele foi salvo? Se ele teve tanta chance, tanto tempo. O pastor chamou meu filho: venha para os caminhos do Senhor, venha para Cristo, confesse a Ele. Hoje vai ter um batismo. Quem sabe você também não pode descer as águas. Só que ele sempre rejeitou. Agora, se aquele novo convertido ele veio para ficar, permanecer com
então eu estou nos caminhos errados. Esse caminho que eu estou seguindo não é o certo. Não basta só adorar, não basta só para a igreja adorar, não basta só para ir para a igreja, dizer glória a Deus e aleluia. Eu tenho que crer, eu tenho que me batizar, porque tem crente que nasce, eu não preciso de batismo, eu já vou para a igreja, eu vou lá adorar, eu vou lá dar um glória e um aleluia. Para que eu vou me batizar? Aquele eunuco era ímpio, aquele eunuco não servia, e tem crente anos na igreja, crentes há tempo na igreja, que não quer se batizar. É necessário, igreja, é necessário, meus irmãos, você que ainda não desceu as águas, você que já crê, mas não desceu, é necessário descer. A igreja do Senhor tem o batismo, a igreja do Senhor tem o batismo para descer as águas. Agora, se você quer ficar na sua vida imundana, se você quer ficar na sua vida relaxado, não se preocupe que o seu grande dia está chegando. Não se preocupe que já tem lugar seu reservado lá no trono do diabo. É forte essa palavra. Porque Jesus Cristo, irmão, ele não brinca na palavra. Jesus Cristo, ele não vai dar o reino dele, ele não vai abrir a porta do reino dele para qualquer pessoa. Ele não vai dizer: ei, você fuma, pode entrar, não tem nada não. Pode ficar fumando. Ei, você bebe, não tem nada não. Pode entrar bebendo. Irmão, Jesus Cristo não vai deixar isso. Ei, Jesus Cristo está dizendo assim: ei, você fumava, você matava, roubava, se prostituía, negue o seu pecado, morra para você, se desce as águas, e aí sim você pode entrar no meu reino. Porque o rei da glória, irmão, ele não permite pecado entrar lá dentro. Porque quando você desce as águas, você está lá jogando o seu pecado, você está morrendo. Aí Jesus Cristo, ele diz: agora você pode entrar no meu reino. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Então, igreja, Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. Mas só tem a vida aquele que crê e é batizado. Só tem a vida aquele que confessa o Senhor. Porque lá em Romanos 3 vai dizer assim: ou não sabeis que todos quanto foram batizados em Jesus Cristo foram batizados na sua morte. Glória. Ele está dizendo assim, vocês não sabem que quando vocês descem as águas, você está dizendo: Jesus Cristo foi naquela cruz, morreu por mim, então eu vou descer as águas para morrer por meu pecado, para que Ele viva dentro de mim, para que Ele viva dentro de mim e me faça viver. Porque você está pensando que as pessoas que estão dentro da igreja se batizaram estão vivas? Não, porque só tem vida aquele que desce as águas, só recebe vida depois que você renuncia o pecado, desce as águas e você é transformado. Porque aqui Romanos é bem claro dizer: vocês não sabem que Jesus Cristo, ele veio nessa terra, foi levado ao matadouro, ele foi levado à crucificação, ele morreu por nosso pecado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Vocês não sabem que quando vocês descem as águas, quando você crê e desce as águas, vocês estão morrendo, vocês estão dizendo ao pecado: você agora não me condena, agora nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada te condena, igreja, nada pode te condenar. E o que é que pode te condenar? Você mesmo entrando nessa prática. É você gostando do pecado, é você gostando da sua vida, da sua mimimice, da sua: eu não quero me batizar, eu ainda quero conhecer algumas coisas, eu ainda quero conhecer a balada, eu ainda quero conhecer outras coisas. Aí vai que nenhuma dessas coisas Jesus Cristo aparece. Já pensou? Se nenhuma dessas coisinhas que você gosta de fazer: eu não gosto de ir para a igreja, eu não gosto de culto, eu não gosto de adorar, eu não gosto de assistir pregação, eu não gosto disso. Aí você quer me dizer que você: eu já confessei a Cristo, mas todo dia tem que estar na igreja, todo dia tem que estar lá, todo dia os irmãos pregam, todos os dias os irmãos falam isso. Meu irmão, é necessário a gente falar, é necessário nós pregar. Sabe por quê? Porque quando chegar lá naquele grande dia, já você vai dizer: ei, Jesus Cristo, eu me perguntei por que você não desceu as águas, por que você não se batizou. Aí você vai dizer, vai fazer, né, o eunuco: não teve quem me explicasse, não teve quem pregasse para mim, mas aquele eunuco achou que pregasse para ele e ele foi batizado. E você também está ouvindo a pregação, está ouvindo dizer que é necessário você descer as águas. Temos aqui pregando a palavra, a pastora fala sobre
crente. Eu não tenho certeza se eu quero ficar na igreja. Eu não tenho certeza, presbítero, se eu de verdade quero ficar na igreja. Eu quero ainda ficar naquela mundo. Eu quero ainda conhecer aquela mulher. Eu quero conhecer aquele homem. Eu queria tanto reconhecer ele de novo. Eu queria tanto. Aí Jesus Cristo diz, tá certo, você quer viver no seu pecado, quer viver na sua imundice, quer viver nessa prática errada, então permaneça no seu pecado, porque a palavra do Senhor vai dizer, aquele que está limpo, se limpe, e aquele que está sujo. Você quer viver no seu pecado? Quer viver longe de Cristo? Quer viver longe, afastado do Senhor? Jesus Cristo está te chamando, te convidando para você receber o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Mas você não quer? Não se preocupe, meu amigo. Não se preocupa, minha amiga. Não se preocupa não, porque o grande dia vai chegar. E serão julgados todos. Serão julgados, estarão no grande julgamento. Aí Deus vai perguntar, ei, você que está aí, por que você não confessou? Por que você não desceu as águas? Jesus, porque no dia do batismo eu tive que sair com minha namorada. No dia do batismo, Jesus, eu tinha, Jesus, que deitar, descansar um pouco. No dia do batismo, Jesus, eu estava muito cansada, eu estava trabalhando. Jesus, isso e aquilo, Jesus, meu filho, deixa de desculpa. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Como é que você ouviu minha palavra o ano todo? Ouviu minha palavra e você está me dando essa desculpa? Desculpa para minha mentira, meu filho. Não adianta você dar desculpa. Você pode dar desculpa para a liderança. Você pode dar desculpa para sua mãe, para sua mulher, para o seu namorado, seja lá quem for. Mas para Deus ninguém dá desculpa. Para Deus não adianta você mentir. Para Deus não adianta você dar uma desculpinha. Eu não vou para a igreja porque é disso. Eu não me batizo porque é disso. Não adianta dar desculpa. É necessário descer as águas. É necessário confessar ao Senhor. É necessário morrer para o pecado. É necessário arrepender. Porque em Atos 2:38 vai dizer, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro estava dizendo assim, ei, arrependa-se do seu pecado, arrependa desse pecado que você está cometendo, esse pecado que você guarda estimação, esse pecado que você vive cometendo. Ei, arrependa-se hoje, larga hoje. Para quê? Para você ser batizado. Arrependa-se do seu pecado. Pedro está dizendo, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Pedro está dizendo, ei, meu filho, arrependa-se desse pecado que você está cometendo. Essa droga, esse pecado, essa cachaça vai te levar para o inferno. Mas se você descer as águas, ela vai te levar para o céu. Se você renunciar, esse pecado vai te levar para o inferno. Mas se você renunciar, ele te leva para o céu, meu filho. Então Pedro estava dizendo, e só Pedro naquele dia, pregando a palavra de arrependimento, pregando sobre o batismo, foram quase 3.000 almas convertidas. Aí a gente está aqui no meio da igreja, de pessoas ímpias e crentes. Aí Jesus Cristo, Jesus te convida, você quer vir para Cristo hoje? Não. Eu não sei. Você sabe que você vai para o céu? Eu falo, não, eu vou para o céu, né? Eu vou ser, Jesus Cristo me ama, eu já tenho Jesus no meu coração. Oh, Jesus. Não é bem assim, meu filho. Jesus Cristo não é açougueiro. Jesus Cristo não é cardiologista. Jesus Cristo não quer, eu já creio, e ponto final. É nada disso. Romanos vai dizer, confesse com sua boca, confesse ele no meio da multidão, creia nele e seja batizado. Creia que ele existe, creia que ele foi à cruz e seja batizado. Não adianta você dizer, eu tenho Jesus no meu coração, eu carrego uma corrente com o nome lá no Salmo
Jesus Cristo está te convidando. Oh, mas eu já sou crente, né? Oh, já tenho a Jesus no meu coração. Para que confessar? Para que esse negócio de descer as águas? Isso é besteira. Esse povo crente inventa coisa, viu? Porque agora, se a gente prega, é o crente que está imitando, é o pastor que está imitando. Eu já te provei aqui na Bíblia que não é o pastor, não é a pastora, não sou eu que estou dizendo. É a palavra do Senhor. Agora, se você quer discutir, vai discutir com o grandão da Galileia. Agora, se você vai aguentar o peso da mão dele, eu não sei. Eu não sei se você vai aguentar o peso da mão do Senhor, porque tem crente, irmão, que tudo é doutrina de igreja. O pastor está aqui falando da ceia, o pastor está falando do batismo. Ah, é doutrina de igreja. Não é doutrina de igreja, é a palavra do Senhor que está dizendo. É a palavra do Senhor, porque os apóstolos, em Atos e diante, João sempre vai falar de batismo. Cornélio foi batizado, o eunuco foi batizado, Pedro batizou muitas águas. As ilhas disseram: é Pedro, eu quero esse Jesus. Aí Pedro dizia: você crê? Eu creio, Pedro, então seja batizado. E quando aquela ilha levantava cheia do Espírito Santo, levantava cheio da presença do Senhor. Então você que quer ser batizado, eu quero ser cheio, é necessário descer as águas. Só é cheio de verdade, só é cheio de verdade quando você desce as águas e você levanta. Tronco de Jessé. Descida por mim. Então só é cheio de verdade. Ah, mas eu já sou crente e eu dou reteté, eu falo em línguas, eu falo isso. Ei, se você não descer as águas, você não é de verdade cheio. Você não é de verdade convicto que você é crente. Porque quando eu sou convicta que eu sou crente, quando Jesus Cristo me chama, eu não fico em dois termos. Ai, Jesus, será que hoje eu vou ser crente? Ai, Jesus, mas aquele pecado e aquele lá, negócio, Jesus. E aquele lá, Jesus, que eu deixei. Ai, eu não sei, Jesus. Nós não temos que ficar em dois termos. Ou você é, ou você não é. Ou você está do lado direito, ou do lado esquerdo. Só não pode ficar em cima do muro porque Deus abomina e Deus não gosta. Ou você é crente e permanece com Jesus e é batizado, ou você fica nesse mundo aí no seu pecado, vivendo a vida que o diabo quer, vivendo do jeito que o diabo quer, e você vai pro inferno. Porque Jesus Cristo, irmão, ele não vinha pregar mansidão como muito diz aí. Jesus era manso, Jesus pregava bem. Ai, Jesus não pregava desse jeito, pregava assim, porque quando Jesus pregava, muitos diziam: pregação dura, eu não gostei de ouvir. Que pregação é essa? Que Jesus é esse? Que nada, eu não vou ouvir isso não. Sabe por quê? Porque quando falava de arrependimento de pecado, o povo não gostava, o povo saía de fininho. Sabe por quê? Porque nos dias atuais, o que nós estamos vendo, igreja, tanto ímpio como muitos crentes que querem viver na prática do pecado. Tem jovens por aí dentro da igreja, os idosos dentro da igreja que nunca se batizou. Como é? Ah, mas eu dou reteté, meu irmão tem que descer as águas. Como é? Eu já sou de Cristo e devo me batizar. Temos que nos batizar, graças ao Senhor. Tem uma igreja aqui louvada e revida no Senhor, que desceu as águas. Tem outros que, graças a Deus, já vão descer as águas também. Então você que ainda não tem, que quer descer as águas, que quer sentir o poder que é descer as águas, aproveita esse momento, esse batismo que vai ter. Se entrega por completamente a Jesus e tu vai ver o que é que Jesus faz quando tu levanta daquela água. Quando tu está descendo as águas que tu levanta, meu amigo. Oh, Espírito Santo, a graça do Senhor te enche. Oh, Deus forte, poderoso. quando você desce as águas, meu irmão, e tu levanta daquela água, tu não é mais o mesmo, não. Tu só fica da mesma forma se tu quiser. Mas quando tu levanta, ah, meu filho, ah, Aleluia. Eita, Eita, papai. Glória, glória. irmãos, é um poder que vem sobre nossas vidas. É o céu se abrindo. É Jesus dizendo: isso aí, meu filho. É isso aí, minha filha. E sabe o que o diabo faz? Ele range os dentes lá
fica direito. Aí o que é que ele vai fazer? Pedro vai dizer assim: ei, esse povo agora foi batizado nas águas, falta agora a descida do Espírito Santo. Pedro coloca a mão e o povo é batizado. Aí aquele Simeão fica observando: ei, eu também quero esse poder. Aí diz a Pedro: quanto é que você quer para você me dar esse poder? Quanto é que você quer para você me dar esse poder também desse povo daí, tudo rodando, tudo falando em línguas? É Pedro, quanto é que você quer? E Pedro diz: guarda teu dinheiro, meu filho, se arrependa do seu pecado, porque desse jeito você não vai entrar no céu. Então aquele homem queria comprar, ele queria comprar algo que não podia. Quem é que pode comprar salvação? Ninguém. Quem é que pode comprar a presença do Espírito Santo? Ninguém, porque só Jesus e aqueles que estão no Jesus, ele tem esse poder. Aí tem muitos por aí que estão cobrando, estão pagando para receber uma unção, pagando para receber algo de... Não adianta, irmão. Quando você está pagando por isso, não é de verdade, mas quando você busca, quando você coloca o joelho no chão, é diferente. Quando de verdade você quer. Pedro disse para ele, Pedro corrigiu ele na hora: ei, guarda o seu dinheiro para a sua imundícia, guarda o teu dinheiro porque isso não me pertence. Aquele homem até desceu as águas, mas ele não estava convicto. Então quando você descer as águas que você levantar, entenda, você morreu para o seu pecado. Nenhuma condenação mais há. Agora, se depois você quiser cometer com você, agora se depois que você saiu das águas, você se desviar, você vai pagar um alto preço. Então é necessário você se batizar e permanecer. Aí eu não quero me batizar, não, problema seu, vai viver lá com o diabo, vai viver no inferno, porque eu quero ficar com Jesus Cristo. Aqui tem uma igreja que quer ficar com Jesus Cristo. Aqui tem uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus. Aqui tem uma igreja que renunciou ao mundo, renunciou ao pecado. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele eunuco, ele foi batizado, e quando ele procurou Felipe, o Senhor já tinha arrebatado, o Senhor já tinha levado Felipe, e aquele homem, irmão, ele pulou de alegria, aquele homem ficou jubiloso, aquele homem gritava de alegria, aquele homem pulava, aquele homem glorificava. Eu acredito que quando ele voltou para a rainha, eu acredito que aquele homem vivia numa amargura, aquele homem vivia triste, porque qual homem, irmão, qual homem que quer viver escravo e ainda sem as suas partes íntimas? Esse homem não vivia bem, aquele eunuco não vivia uma vida em paz, aquele homem vivia uma vida de tristeza. Ele cuidava do dinheiro da rainha, mas aquilo não trazia alegria. Ele cuidava das coisas da rainha e aquilo não trazia paz na vida daquele eunuco. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, quando ele ouviu falar do batismo, aquele homem desceu e levantou regozijado, ele levantou jubilando o nome do Senhor. Eu acredito que quando ele voltou lá, a rainha não conheceu mais aquele homem. Ei, fulano, por que você está assim alegre? Ei, fulano, por que você está assim? Por que você está assim, fulano? Você que vivia cabisbaixo, triste. Ele vai dizer: ei, eu conheci uma pessoa que me falou de Jesus. Eu conheci uma pessoa que morreu por mim lá na cruz. Ele me disse que era para eu crer e ser batizado, e eu agora sigo a ele. Eu acredito que aquele eunuco pregou a palavra para aquele povo ali no palácio. E tem muitos por aí, irmão, que até se prostituem, vai para as drogas, vai para a cachaça, tem mulheres, tem dinheiro, mas não tem uma alegria eterna, não tem uma alegria verdadeira. Não adianta você ter carro, não adianta você ter uma Hilux, não adianta você ter uma vida com muito dinheiro, mas se você não tem a verdadeira presença do Senhor, se você verdadeiramente não crê no Senhor e não anda com o Senhor, essa alegria é passageira, essa droga é passageira, esse pecado é passageiro e ele leva para o inferno. Mas Jesus Cristo leva para o céu, ele dá vida. Aí quando a gente prega de Jesus, parece que a gente está falando de um pecado. Por quê? Porque o povo quer ficar no pecado, o povo quer ficar na idolatria, quer ficar na vida errônea, quer se prostituir. Aí a gente fala: ei, se arrependa hoje, larga esse pecado hoje. Eu não peco, eu não roubo, mas você mente. Você pratica pecado, você mente, você rouba. Então, tudo aquilo que o Senhor não se agrada é pecado. E quando é que eu lavo meu pecado? Quando você desce as águas, quando você se lava nas águas, quando você desce na alegria, desce na água do Espírito Santo, você
tirei aquele pecado e Cristo está de novo procurando o pecado. Está voltando de novo para a vida errônea. Eu tirei você da prostituição porque você quer voltar para lá. Eu tirei você do jogo, quer voltar para lá de novo. Eu tirei você do lamaçal do pecado e você quer voltar de novo. Não pense que Deus é brinquedo. Não pense que Deus é menino. Não pense que de Deus ninguém pode se esconder nem brincar com Deus. Não adianta você botar a Bíblia debaixo do braço, parecendo que é um desodorante. Não adianta você dar glória, você gritar e você não crê e não é batizado e você gosta do pecado. Não adianta você dizer eu creio e batizado e permanece do mesmo jeito. O errado não está Jesus, o errado está com você. Tem alguma coisa errada com você, porque quando você desce as águas, você não é transformado se você não quiser, porque Jesus quer transformar, Jesus quer te libertar, Jesus quer te dar uma vida, mas depende de mim e de você, se nós queremos ou não. Depende se nós, Jesus, eu quero sim, eu quero ser crente, eu quero permanecer com o Senhor. Aí o diabo está dizendo, e aquele lá que você deixou lá, e aquele negocinho, rapaz, as pessoas vão te julgar, rapaz, você está vendo lá, eles vão te zombar, aquele povo lá vai chicanar de você, vai dizer você é otário, você é crente agora, aí tu responde lá, ei, tu faz assim, ei diabo, eu sou crente lavado e limpido no sangue de Jesus e eu vou descer as águas, eu vou morrer para mim, porque eu quero que Jesus Cristo viva dentro de mim, eu quero que Jesus Cristo habite na minha vida, eu quero receber o Espírito Santo dentro da minha casa, eu quero receber o dom do Espírito Santo dentro de mim, eu quero morrer. Aí o povo vai dizer, você é otário, tá parecendo um idoso, tá parecendo uma velha com essa roupa, não te importa não, meu filho, importa que você tem que subir pro céu se eles não querem, deixa eles caminhar pro inferno, deixa eles caminhar com o capetão lá pro inferno. Eles não querem, quem quer você então venha para Cristo, confessa a Ele e seja, crê, então seja batizado. Pedro, irmão, Pedro, Felipe e vários outros apóstolos, eles não impediam que aquelas vidas fossem impedidas de descer ou espiar as águas. Pedro disse, quem é que vai pedir? Quem é que vai pedir essa vida de descer as águas? Quem é que vai pedir? Porque se até o próprio Jesus desceu as águas, que sem pecado, você acha que eu, sendo um pecador, vou proibir essa vida de descer as águas? Eu vou proibir só porque tem multidão falando, só porque tem multidão falando isso e aquilo. Ei, não se importe com o que vão falar de você, não se importe com o que vai te criticar, não importa que vai chamar você de idiota, quem vai te xingar. Ei, importa que você siga Jesus, o importante é que você permaneça com Ele, o importante é que você permaneça com Ele e fique com Ele. Glória a Deus. O que importa é que você tem que permanecer, é que você tem que adorar. Eu vou para a igreja todo dia, eu adoro, mas eu não creio e não sou batizado, não vai adiantar. Aquele eunuco, eu acredito que todo mundo ele descia para Jerusalém, numa festa que tinha lá, e ele ia lá, adorava, mas voltava cabisbaixo. Não tinha quem explicasse a ele da salvação. E Jesus está trazendo muitos aqui para te falar que Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo te convida. Ah, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo. Vergonha de quê? Vergonha é você chegar naquele grande dia e Jesus Cristo dizer, aparta-te de mim, maldito. Vergonha é isso, igreja. Vergonha é isso. Agora vergonha não é vergonha você confessar. Não é vergonha você descer as águas. É um privilégio. É uma honra para nós. Saber que o nosso Jesus Cristo está dizendo, ei, eu morri para vocês ressuscitar, eu morri para vocês ter vida, eu morri porque eu quero você do meu lado. Isso é um privilégio, irmão, porque ninguém vai morrer para o outro, ninguém vai dar vida pelo outro, assim de bandeja para morrer como Jesus morreu. Ninguém, mas Jesus Cristo fez isso para você e eu ter vida e vida com abundância. Eu sou cristão e eu não sou batizado. Eu sinto muito, mas a palavra do Senhor é clara. Aquele que crê e for batizado, aquele que não crê e nem for batizado, ele tem a vida eterna condenada no inferno. Então, se você crê e você é batizado e permanece com Jesus Cristo, renunciando, não se preocupa, porque quando a trombeta tocar, a igreja do Senhor vai subir. Amém? E assim eu vou vir na igreja, eu fico no pé de pé. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O diabo queria empatar a garganta aqui. Eita, Aí eu aí, terra. gerações da vida. Tá vendo aí? É o Tá meu vendo aí? Salvador. A
que é. Aleluia. Convido os irmãos a fechar os olhos e a colocar a mão no coração. Aleluia, Jesus. Louvado é o Eterno. O Senhor está dependente de mim. Obrigado.